sei se deu certo aí, Lohane, deu certo? Deu? Olha só, há um tempo atrás, e agora eu não estou lembrando, acho que foi no ano de 2017, se eu não me engano, eu estive na China, ali trabalhando com a igreja perseguida. Alguém sabe o que é a igreja perseguida ou não? A igreja perseguida é uma igreja que ela não pode reunir como nós reunimos aqui. Então nós reunimos, né? Então não pode ter Bíblia, pessoal, é proibido ter Bíblia. Então as reuniões eram feitas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então nós reunimos ali 3 horas da manhã, e as reuniões começavam às vezes 7 horas da manhã, pessoal, e acabava 8 horas da noite. E eu quero mostrar algo para vocês, o que acontece ali naquela igreja perseguida. E às vezes eu conto, né? Às vezes as pessoas ficam me olhando, mas eu acho que a imagem fala mais do que 1000 palavras. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que é a igreja perseguida. Talvez eu e você, né, nós não podemos, lá você não pode pregar o evangelho, você não pode adorar, você não pode falar de Jesus. E a igreja oficial é a igreja que pode pregar, mas desde que não pregue o evangelho de Apocalipse, porque a autoridade máxima naquele lugar é o Estado. E isso tudo acontecia, sabe aonde? Na China, aqui, pessoal. Então nós fomos trabalhar ali um pouquinho com a igreja perseguida, e é a maior igreja do mundo. E a coisa mais interessante então as igrejas se reuniam nas casas, nos guetos, escondida. E sabe que de cada 30 líderes, 29 são mulheres, porque os homens têm medo, e as mulheres abraçaram a causa, pessoal, sabia disso? Porque as mulheres abraçaram a causa, e eu quero mostrar isso para vocês um pouquinho hoje. Eu pedi para a Lohane, não sei se vai ter como, porque hoje por acaso eu encontrei, porque esses vídeos sumiram. Espera aí, só um minutinho. Essa música que vai tocar no fundo chama Ineri. Ineri, Ineri. Aí, quando nós estávamos ali na China, o pessoal cantava assim, Mineirinho, Mineirinho. Mineirinho era eu, né? Mas a música chama Ineri. Ineri significa, Deus pode me levar aonde o Senhor quiser me levar. E lá é mais ou menos assim, pessoal, só para vocês entenderem, talvez vocês achem o culto meio esquisito, né? Vou chamar até a Cíntia mais a Lu para ver como que é o louvor. Chama elas lá para mim que eu vou mostrar para elas como que é o louvor. O louvor é mais ou menos assim, ó. O pessoal levanta no meio da galera, e aí começa a cantar. Eles cantam, né? Eles cantam, dançam no meio do povo, tal. Aí senta, uma pessoa levanta e prega. Passa um pouquinho, alguém levanta, canta. Eu vou mostrar para vocês o louvor na China. Vem cá para vocês assistirem aqui o louvor na China. Eu vou explicar. Lohane, a hora que eu pedir para parar, você para aí. E se você que está assistindo em casa, só tem um pouquinho de paciência. Eu vou mostrar um pouquinho como que foi na China. Esses vídeos tinham sumido, Cíntia. Eu achei hoje por acaso. E eu vou mostrar para vocês que no meio do louvor, do nada, no meio da pregação, eu estava pregando no culto. E a hora que eu estava pregando no culto, pessoal, né? Eu pregava, e eu falava em português, que eu não sei falar inglês. Uma pessoa ouvia, traduzia para inglês, e a outra pessoa ouvia inglês e falava para mandarim. Então, era 2 intérpretes. E a hora que eu estava pregando, uma pessoa levantou da cadeira de roda. E eu fiquei doido, eu larguei ali de pregar e saí atrás dele filmando. E eu falei, pessoal, não, isso aqui acontece todo culto. A única pessoa que estava extasiada era eu, que eu achei aquilo o máximo. A pessoa chegou na cadeira de roda, eu falei, não, pastor, isso aqui acontece todo culto. Então eu vou mostrar um pouquinho, eu vou pedir para parar, para me explicar um pouquinho, e aí vocês vão entender. Solta aí, Lohane, vamos lá. Apaga as luzes para mim. Apaga um pouquinho as luzes para mim. Isso aqui é na China, pessoal. Foi o dia que eu cheguei, tive que comer. Isso aí era 3 horas da manhã.
Apaga aqui para mim. Apaga as luzes aqui para mim, fazendo favor. Esse aí era os lugares que a gente pregava, pessoal. Esse aí era o banheiro que a gente tinha que usar. Essas pessoas saíram mais ou menos 2.000 quilômetros para ganhar uma Bíblia. Agora, pessoal, louvor. Você tem que fazer o louvor e ainda dançar. Agora vocês vão prestar atenção, pessoal. Eu acho que é agora. Esse homem, ó, esse homem. Isso, para mim, Lohane. Esse senhor, ele chegou na cadeira de roda durante o culto. Ele chegou ele chegou de cadeira de roda. E a hora que a gente estava pregando, tal, eu estava pregando nessa hora. E esse homem chegou carregado, né, lá na cadeira de roda, e no meio do culto ele levantou, no meio do culto, e eu parei de pregar, peguei a câmera que tinha e saí atrás dele filmando, porque na época não tinha celular que filmava, e eu saí atrás filmando tal, o intérprete não entendeu nada, e eu filmando, né, porque aquilo para mim foi o máximo tal. A hora que terminou eu comecei a perguntar para o pessoal, eles falaram assim, não pastor, isso aqui acontece todo culto é normal, solta para mim, Lohane. Essa é a igreja oficial. Sangue do Cordeiro. Aquilo era o jantar, viu? Volta só um pouquinho, Lohane. Volta só um pouquinho, Lohane. Volta, tem como voltar só um pouquinho? Isso, isso, pode soltar aí mesmo. Pessoal, para aí, Lohane. Pessoal, nós conseguimos levar mais ou menos 25.000 Bíblias, né? Porque lá não pode ter Bíblia. Nós levamos 25.000 Bíblias. Esse casal andou mais ou menos 2.000 quilômetros só para receber oração. Eles chegaram lá, falaram assim, nós viemos aqui só para receber a oração de vocês. Eu acho que eu falei sobre isso domingo passado na pregação. E falaram assim, nós queremos ter o que vocês têm no Brasil, essa liberdade de pregar o Evangelho. Então cuidado, tá bom, queridos? Toda vez que você pensar em alguma coisa, faz um joia e olha para o céu. Vamos lá. Solta aí, Lohane. Para aí, Lohane. Para aí, Lohane. Queridos, numa cidade de mais de 5 milhões, 10 milhões de habitantes, só pode ter uma igreja evangélica. E essa igreja cabe somente 600 pessoas. Chama igreja oficial. Qualquer outra reunião é proibida, porque não pode pregar o livro de Apocalipse. Porque a única instituição que pode dar a última palavra é o governo, né? Que são as leis que eles querem implantar aqui no Brasil,
Então, a partir do ano que vem, vamos tomar cuidado, porque eles querem implantar as mesmas leis aqui no Brasil. Vamos lá, solta aí para mim. A cidade proibida. Perdi 15 quilos em 8 dias. Esse aí é o jantar, que era cachorro. Por isso eu não jantei. Isso é na Inglaterra. Mineirinho. Não tem muita foto, porque depois é a Polônia. Pode tirar. Queridos, olha só. Então, a partir do ano que vem, você toma cuidado, ora muito, queridos, né? Vamos orar, porque as mesmas leis que foram implantadas na China, eles querem implantar agora no Brasil. E a primeira coisa que eles querem fazer é tirar Deus. Você sabia disso? Principalmente os jovens. Jovens, olha para mim. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos dizer que a nossa bandeira, ela é verde, azul e amarela. A nossa bandeira não é vermelha. Por que na China tudo é vermelho? Você quer que eu te fale alguma coisa, queridos? Então, cuidado, né? Cuidado. O Black Friday já começou, né, Cíntia? A partir do ano que vem, o Bolsa Família já não é mais 600, é 400, tá? Toma cuidado. Então, já começou o Black, né? Então, na hora que você for fazer um Pix, pagar 5%, lembra direitinho e faz um joinha. Lembra em quem você votou, né? Então, deixa eu só te falar uma coisa. A nossa bandeira não é vermelha, a nossa bandeira é verde, azul e amarela. Amém? Amém, queridos? Então, presta atenção, porque o mesmo que foi instituído na China, eles querem instituir aqui no Brasil, e querem tornar a nossa pátria vermelha. Por que na China tudo é vermelho? Então presta atenção, queridos, lá não pode pregar o evangelho, tanto é que tem que ter contrabando de bíblias. Eu estive lá contrabandeando Bíblia. Já viu alguém ser contrabandista de Bíblia? Eu. Então abra comigo no livro de Lucas capítulo 3, vamos lá, Lucas capítulo 3, está um pouquinho aí, né, só para você entender o que está acontecendo. É muito triste você ouvir de alguns jovens, Luciana, falar assim, mas eu tenho minha motinha, minha casinha, né, e é muito triste, né? Vamos lá, pessoal, eu vou ser muito rápido. Eu quero compartilhar com vocês, eu compartilhei um pouquinho com os meninos da célula, e olha só que interessante, vamos lá, Lucas 3, 21, então vocês viram lá na China, o que acontece na China, pessoal? Não pode falar da palavra de Deus, não pode ter Bíblia, pessoal, quem tiver Bíblia vai preso. Naquele lugar que eu estava pregando, então nós também não podíamos filmar. Então aqui é só um pedacinho, porque não podia filmar hora nenhuma, porque se cair em redes sociais, nós éramos presos. Então teve um dia que eu estava pregando, né, tal, houve um barulho muito grande, e todo mundo saiu correndo do salão, né, como eu não falo mandarim, não falo inglês, eu fiquei sozinho olhando, e aí o tradutor, o Bi, ele chama Bi, senhor Pi, eu não sei a tradução certa, Pi, mas como ele parecia com o senhor Niag, eu chamava ele de senhor Niag, que era mais fácil. Ele falou assim, por que você me chama de senhor Niag, né? Ele mandou me perguntar assim, porque parece com o Daniel San e eu não esqueço o nome. E eu passei chamando ele durante 2 meses de senhor Niag. Ô senhor Niag, durante 2 semanas ele ficou com raiva de mim, depois ele acostumou. E eu chamava ele de senhor Niag, para mim não esquecer. Senhor Niag, ele já olhava para mim e começava a rir, né? E ele falava assim, mineirinho. E aí tal, ele falou assim para mim, olha, ore pelo Brasil, porque vocês tem algo que nós não temos aqui, só que o contra-ataque já chegou aqui no Brasil, então ore pessoal, ore,
ore até que algo aconteça, tá bom? Vamos lá. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando com ele a orar, o céu se abriu. Fala assim comigo, estando a orar, os céus se abriram. Vamos lá de novo, estando a orar, o céu se abriu. E diz assim, versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em qual eu tenho alegria, em qual eu me comprazo. Senhor, eu quero te louvar, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de aprendermos mais a Tua Palavra. Nós somos livres nesse lugar para aprendermos mais, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu coloquei o título da palavra, olha só, qual que é o título da palavra? Estando ele a orar, o céu se abriu. Quantos querem estar com os céus abertos nesses dias, querido? Talvez uma grande dificuldade que nós temos, talvez a gente olha, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele diz assim, ó, se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, ele fala assim, ó, será aberto, né, a sua entrada, a sua saída, será abençoado onde você for, mas se você não quiser ouvir a minha voz, aí ele começa a falar um monte de maldição, você será a cauda e não cabeça, e os céus serão de bronze. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo, quando nós oramos, o céu se abre sobre nós. O que é ter os céus abertos? Os céus abertos, isso fala de bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, o que eu vejo nessa noite? Céus abertos. Quantos aqui precisam de céus abertos sobre a sua vida, queridos? Céus abertos fala quando Deus ele vem e derrama das bênçãos dele sobre a nossa vida. Mais do que nunca, nós precisamos que os céus do Senhor, ele se abra sobre nós. E quais são os benefícios disso sobre nós? Vamos lá, coloca o próximo slide, Lohane, fazendo um favor. Quando é que o céu se abre sobre nós? Sabe, queridos, quando os céus ele se abrem sobre a sua vida e sobre a minha vida. A primeira coisa que eu coloquei aqui para nós entendermos, coloca aí, quando há o quê? Obediência. A Bíblia fala assim, ó, no versículo 21, coloca o versículo 21, Lohane, 3:21 diz assim, e aconteceu que ao ser o povo batizado, também Jesus foi. Então a primeira coisa, Jesus precisava ser batizado, pessoal? Vamos lá, me ajuda. Vocês acham que Jesus precisava ser batizado? Não, porque Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz assim, quem crer e se arrepender e for batizado, será salvo. Mas Jesus era o Filho de Deus, mas a primeira coisa que eu aprendo, aqui, a obediência de Jesus. Por que ele fez isso? Para que seja exemplo para a sua vida e para a minha vida, uma vida de obediência. Talvez uma grande dificuldade para nós, queridos, é sermos obedientes. Queridos, a carne não converte. Eu vou falar por mim, carne não converte. Eu fico vendo o apóstolo Paulo fala assim, nem tudo que eu quero eu faço, e nem tudo que eu faço é porque eu quero. Queridos, tem dia que nós não queremos fazer, mas nós fazemos em obediência à palavra de Deus. Então aqui, a primeira coisa, eu fico vendo Jesus no Getsemane. Jesus quando estava no Getsemane ali, naquele momento, que ele estava naquela agonia, ele fala, Pai, se possível, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Queridos, talvez a pior coisa que existe é você lutar com a sua carne. Você já teve que lutar com você dentro da sua casa? Você já teve que lutar com você diante de um computador? Você já teve que lutar com você diante de um celular? Você já teve que lutar com você para não responder alguma coisa no WhatsApp? Você já ficou assim, ó? Queridos, quem nunca pensou, você olhar aquilo e falar assim, não, eu vou ter que responder. Aí você fica assim, ó, você chega até a tremer, né? Parece que você está com uma abstinência, fica assim, ó, não estou acreditando que eu não falei nada. Alguém já passou? Vamos lá, vamos fazer a terapia de grupo, que é cura hoje, é cura. Vamos lá, pessoal, é cura. Quem já fez? Já passou por isso? Falou assim, nossa, eu preciso responder, e você segura e tal. Você fala assim, não. Ou alguém falou alguma coisa para você, você ficou olhando,
E Deus falava assim para você: segura a sua língua. Querida, a Bíblia fala, né, em Tiago, é Tiago, né, que fala da língua. A língua é o pequeno membro. Fala assim, quem domina a língua? Querido, você fala assim, a língua, ela é pequena, mas pode botar fogo em tudo. E tem dia, né, eu falo que é uma tática, né? Eu falo assim, que a verdade é uma só. As versões são muitas, mas a verdade é uma só. Às vezes as pessoas podem contar 1000 coisas, mas a verdade, ela continua sendo o quê? Uma só. Uma coisa que eu aprendi, eu acho que foi com o William é advogado, e eu achei muito interessante. Um dia eu cheguei para ele, né, indignado com a situação, ele falou assim: Elton, falei, o que, William? Ele falou assim: mentira você não prova, você prova verdade. Mentira não tem como você provar. Você já viu alguém provar mentira? Mentira você não prova, você prova verdade. Então, quem está falando que você fez é mentira, então que a pessoa prove. Mentira você não prova. Queridos, isso foi tão libertador, mas tão libertador, que vocês não sabem disso. Se alguém falou alguma coisa, você não fez, você fala assim, então prova. Porque mentira você não prova, mas verdade você prova. Talvez umas 2 semanas eu estava pregando aqui, eu falei sobre isso. Se eu falo assim, eu fui no culto, e você não veio no culto, mas você fala para alguém, fala assim, para a esposa, não, eu estava no culto. E ela fala, você não foi no culto. Fala, não, mas eu fui. Não, mas ninguém te viu. Não, mas é porque eu fui, eu tive que sentar lá no fundo, eu saí antes de começar, tal. E não adianta, pessoal, mentira não se prova. Tem como provar mentira, gente? Mentira não prova, mas verdade nós provamos, amém? A verdade você prova, a mentira não. Então, olha só, eu costumo dizer que o lobo só é mau enquanto nós escutamos a Chapeuzinho Vermelho. O lobo é mau só enquanto você escuta a Chapeuzinho Vermelho. Porque na hora que você vai ouvir o lobo, você vai descobrir que ele não é tão mau assim não. Ele teve olhos para a vovozinha. Não vou entrar muito em detalhe não, porque senão eu vou te escandalizar, né? Ele sentiu o cheiro, ele ouviu, né? Mas o lobo só é mau enquanto nós escutamos somente a Chapeuzinho Vermelho. Você já falou isso para alguém? Ou foi só eu? Eu já falei, pessoal. Fala assim, ó, o lobo é mau só enquanto você escuta Chapeuzinho Vermelho. Porque na hora que você escutar o lobo, você vai ficar com dó dele. Você vai falar assim, a Chapeuzinho não é tão boazinha assim não, né? Ela não é tão vermelhinha assim não, né? Mas vamos lá. Outra coisa que eu coloquei, vamos lá, outra coisa. Quando é que o céu se abre? Quando há o quê? Oração. Estando Jesus a orar, os céus abriram. Qual que é a segunda coisa? Céus abertos. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, diz assim, ó, que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Queridos, talvez, eu vou falar por mim, a última coisa que eu ia pedir para Jesus é me ensinar a orar. Eu ia chegar para Jesus e falar, Jesus, me ensina a multiplicar pães, porque multiplicar pães dá ibope. Dá ou não dá? Vou multiplicar pães. Andar sobre as águas, dá ibope ou não? Queridos, ressuscitar mortos. Você chegar nos velórios, velório lotado, todo mundo chorando, você fala assim, fulano, levanta-te e anda. Dá ibope ou não? Mas e orar, queridos? E orar, dá ibope ou não? Não dá ibope. Você acha que eu ia pedir para Jesus? Não, Jesus, eu quero ficar lá no meio do mato. Jesus, ensina-me a orar. Queridos, talvez a última coisa que eu ia pedir para Jesus. Vamos falar aqui na igreja, né? Aqui na igreja. Qual que é a primeira coisa, quando você chega aqui na igreja, qual que é a primeira coisa que todo mundo vê? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa aqui? Qual que é o primeiro ministério que todo mundo enxerga? Ai, gente, você está com vergonha? Louvor. Louvor, dança, né? Tal. Mas ninguém quer ficar lá no ministério infantil. Porque o ministério infantil ninguém está vendo. E, infelizmente, queridos, as pessoas estão perdendo a maior bênção do mundo. Sabe por que estão perdendo? Porque o reino dos céus não é nem meu nem seu, é deles. Jesus disse assim, ó, das crianças é o reino dos céus.
E ninguém quer trabalhar com aqueles que têm o reino dos céus na mão. Então a pessoa quer na dança, a pessoa quer no louvor, às vezes quer no teatro, mas a hora que vê aqui que tem que ensaiar o mês inteiro para apresentar 5 minutos, eles não querem mais, Luciana. Ou para apresentar uma vez no ano, né? Para chegar aqui, não querem mais. Às vezes vê o espetáculo, né? Vê o pessoal aqui da dança, sabe que tem que ensaiar aqui, às vezes 5 meses, para apresentar 5 minutos num espetáculo. Eles não querem mais. Às vezes o louvor, né, também, né, o pessoal olha, acha que é só chegar aqui e cantar, né, acha que baixa tal, e começa a cantar, e esquece dos ensaios, pessoal. É muito ensaio, e o pessoal não vê o preço que paga. Às vezes o preço que a Luciana paga para ficar no teclado, o preço que paga no violão, na bateria, o tempo que tem que gastar, tal. Às vezes no teatro nós temos que ficar horas e horas para decorar texto, e às vezes o pessoal não entende isso. Mas eu fico olhando, então a primeira coisa, a oração, pessoal, a oração move a mão de Deus, o tempo de oração. Eu fico vendo, né, acho que é Billy Graham, ele fala assim, ó, quanto mais trabalho, mais eu oro. O dia que eu tenho mais coisas para fazer, é o dia que eu mais oro. E a oração, queridos, é tudo que tem que ter na nossa vida e na minha vida. A oração, talvez você está lá no secreto, mas todo mundo vai perceber em público. O seu tempo em secreto, o resultado é em público, você vai ver a autoridade, as pessoas começam a ver aquilo que você faz em público, e as pessoas começam a ver o resultado. Quer ver outra coisa que eu coloquei? Coloca aí para mim. Há poder, né? Há poder. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio, coloca para mim o versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Olha só, quer ver outra coisa que acontece quando você ora e os céus abrem? Há poder. Às vezes uma pessoa, esses tempos atrás, um jovem, eu perguntei, ele falou, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu falei, para quê? Às vezes a gente fala assim, por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Alguns falam assim, não, é porque eu quero falar em línguas, eu quero profetizar. Amém, queridos. O Espírito Santo faz isso. Alguns falam assim, eu quero dizer, eis que o Senhor te diz, amém, que é um dos maiores dons. Eu quero falar em línguas. Mas sabe para que o Espírito Santo ele vem na minha vida e na sua vida? A Bíblia fala assim, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala assim, ó, eis que o Espírito Santo vem, será a minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na tua vida e na minha vida, nós sermos, sabe o que? Testemunha. Sabe por que o Espírito Santo vem na sua vida e na minha? Quando nós falamos assim, olha, a minha vida mudou, e eu posso testemunhar de Cristo Jesus aqui na terra. Eu poderia te contar aqui N coisas, você podia sair daqui até escandalizado aqui desse lugar, se eu te contar algumas coisas, e tem como provar cada uma delas, mas se eu te contar, talvez você vai olhar para mim e falar assim, não, esse pastor é louco, e eu já vi tanta coisa, né, Hugo? E se você perguntar para o Hugo, uma das testemunhas aqui que já aconteceu, ele vai falar assim, não, não aconteceu. Um dia a Cíntia chegou ali naquela porta, né, Cíntia? Eu falei, o que você está fazendo sentado aqui? Eu falei, não, estou descansando, não foi, Cíntia? E a hora que eu contei para ela o que estava acontecendo, ela falou assim, não, isso aí não está acontecendo, não. Quando ela chegou ali naquela porta e viu o que estava acontecendo, não foi, Cíntia? Ela falou assim, você está doido? Ela falou assim, é verdade isso mesmo? Eu falei, é verdade, né? Mas sabe, queridos, quando nós cremos na palavra do Senhor, e uma das coisas que eu aprendi com o Senhor, não é usar aquilo que Deus faz para ser uma vitrine, para se promover com essas coisas, porque eu tenho muita responsabilidade com a palavra de Deus, muita responsabilidade. Uma das coisas que eu tenho, queridos, né, não é se promover com aquilo que Deus tem feito nesses dias. Às vezes eu olho e falo assim, realmente, Deus ele é poderoso para fazer. Aquilo que eu mostrei aqui para vocês, né, no meio da pregação, aquele homem levantou da cadeira de roda e saiu correndo naquele lugar tal, eu peguei ali a câmera, né, comecei a filmar, o senhor Niag
falou assim, o que esse menino está fazendo, tal, eu atrás daquele senhor no salão, eu falei, uau, né, aconteceu algo extraordinário. Aí eu falei para o senhor Niag, né, pedi para a menina traduzir, ele falou assim, por que você fez isso? Eu falei assim, não, porque o senhor levantou da cadeira, eu falei assim, isso aqui acontece em todo culto. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, todo culto acontece isso aqui. E o problema não era isso não, queridos, depois que terminou o culto, eu estava pregando, essa reunião que era de madrugada, depois aconteceu outras reuniões, tinha mais ou menos umas 500 pessoas, fez uma fila, né, e eles vieram para mim e falaram assim, agora você tem que orar um por um, e falar o que Deus está falando para cada um. Aí começou a fazer uma fila, eu olhei para ele e falei assim, fala para eles que eu estou cansado, eu quero ir embora. Queridos, deixa eu só falar para vocês, então, eles vêm de longe e falam assim, o que Deus está falando comigo? O que Deus quer para a minha vida? Então, uma vida de poder, quando você anda, você tem confiança naquilo que Deus tem para a sua vida. Quer ver outra coisa que eu vejo aqui? Quando os céus abrem, quando há a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, esse é meu filho amado, que me dá o quê? Muita alegria. A palavra de Deus. Há 3 momentos na Bíblia que a voz de Deus foi ouvida aqui na terra. Você sabe quais foram os 3 momentos que a voz de Deus foi ouvida aqui na terra? Uma delas é essa, outra vez é quando Deus estava ali com Moisés, que dizia assim, Deus bondoso, misericordioso, Deus ele ora por ele mesmo. Você já viu Deus orar, queridos? Você já viu Deus orar? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 30, Deus, quando Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor não responder, e fala assim, que Deus me colocou na fenda da rocha, e quando o Senhor passou por ele, e ele só viu Deus de costa, e é uma voz que dizia, Deus bondoso, misericordioso, o próprio Deus falou sobre ele. Sabia disso, queridos? Que o próprio Deus falou sobre ele? Deus bondoso, misericordioso, compassivo. Depois você lê lá. Quem falou sobre Deus foi o próprio Deus, mas porque ele estava na fenda da rocha. E nesses dias Deus quer nos colocar na fenda da rocha, amém? Sabe onde que é a fenda da rocha? Jesus Cristo. Quando você está em Cristo Jesus, você começa a ver Deus bondoso, misericordioso, compassivo, benigno, quando você se coloca na fenda da rocha. Outra coisa, fala assim, falta outro lugar, né, que Deus falou, não vou falar não, depois você lê na Bíblia. Vamos lá, próximo, quando há o quê? Compromisso, versículo 27, a Bíblia diz assim, esse é meu filho amado, que me dá o quê? Não é 27 não, é 22, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Para você ser filho, você tem que ter compromisso. Quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, então nós nos tornamos o quê? Filhos. Então, aqui fala que nós precisamos ter o quê? Compromisso. Olha só, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, você é meu filho amado, que me dá o quê? Muita alegria. Esses dias eu estava perguntando para uns jovens, olha aqui, todo mundo para mim, você quer ter um filho como você? Se você, talvez os pais aqui, talvez aqueles que ainda não têm filho, você pode olhar para mim e falar assim, eu quero ter um filho como eu, a forma que eu trato meus pais, eu quero que meus filhos me tratem. Você quer? Ninguém me respondeu até agora. Você quer, queridos? Você pode dizer, falar assim, eu quero ter um filho, assim como eu trato meu pai e minha mãe, eu quero que meus filhos me tratem. Esses dias eu fui fazer uma visita, sentei com 2 jovens, falei assim, amanhã você vai ter filho, você vai ter filha. Você quer que seu filho e sua filha te trate igual você trata seu pai e sua mãe? Os 2 olharam para mim e falaram assim, não. Então por que você trata seu pai e sua mãe dessa forma? Porque a Bíblia fala que tudo que você plantar,
certamente você colherá. Queridos, talvez a gente não tratou até hoje, mas nós podemos mudar a nossa postura. Talvez uma das coisas que eu fico mais feliz na vida, queridos, você fala assim, ó, você foi um filho exemplar? Não fui, queridos, não fui. Você foi um filho que dava exemplo? Não fui hora nenhuma. Mas, em determinado momento da minha vida, eu conhecia Jesus Cristo. Para quem não sabe, eu fui preso 5 vezes. Para quem não sabe, aqui eu já fui preso 5 vezes, né? E eu lembro um dia que a minha avó foi me buscar lá na cadeia, minha avó falou assim, ó, e ela voltava batendo nela, e a cadeia era ali ainda, perto da rodoviária, então a gente passava, ela voltou batendo de lá até lá em casa, né? Ela batia soletrando. Você vai ter filho, você... Queridos, minha orelha estava quase lá no pé, tanto que ela batia, e era beliscão e batia, né? Da próxima vez você vai ver que eu não vou vir aqui. E o pior de tudo não era isso. O delegado mandou me soltar, ela falou assim, prende ele de novo. Não vou levar ele para casa, eu quero que você prende ele. O delegado falou, não, leva ele, tal. E minha avó falava assim, ó, pode prender. A minha avó é parente da dona Dalva. Pode aprender, para ele aprender, para nunca mais fazer isso. Bom, o tempo passou, né, queridos? O tempo passa, a gente conhece Jesus, a vida da gente muda. E um dia minha avó estava no hospital, e ela estava ali bem debilitada. Para quem não sabe, minha avó está com 101 anos. Ela pegou Covid, estava no respirador, já com respirador e tal, em casa, pegou Covid, né? Para quem não sabe, ela foi babá da Rainha Elizabeth, e o bichinho de estimação dela era um tiranossauro. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Ela aprendeu a nadar no dilúvio. Então, pessoal, o que acontece aqui? Deixa eu só contar algo aqui para você. Um dia ela estava ali, né, estava muito debilitada ali no hospital, e aí a enfermeira falou assim para ela assim, dona Adélia, só tem quantos filhos? Ela falou assim, agora que está viva eu tenho 6, mas eu tive 15 filhos, hoje eu tenho 6, mas eu tenho 2 netos, eu estava de costa para ela, mas esses 2 netos, é melhor do que os meus 6 filhos. Aquele dia, eu olhei, eu comecei a chorar e falei assim, Deus, valeu a pena. Porque eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Sabe o que é uma dívida de gratidão, queridos? Eu não posso ter sido, mas eu mudei. A minha história pode ser diferente. Às vezes quando eu falo para os filhos, eu falo assim, qual foi o dia que você ligou para sua mãe e perguntou para ela, mãe, você está precisando trocar a geladeira, trocar a máquina de lavar? Mãe, eu posso levar para fazer comida? Mãe, sabe, queridos, qual foi o dia que você chegou e falou assim, olha, eu trouxe, ela não está precisando, não é questão de precisar não, queridos, é questão de gratidão, não é porque precisa, é você chegar, às vezes os filhos vai lá no domingo, come, ainda leva para casa e não leva nada, e nem agradece, é muito triste, não é porque precisa, tem muitos pais que não precisam mesmo, mas é gratidão, você pegar algo muito simples e levar e falar assim, olha, eu tenho uma dívida de gratidão com você, não importa, olha, você cuidou de mim, está aqui uma dívida de gratidão, queridos, talvez seu pai e sua mãe têm tudo, mas é você preparar algo naquele dia especial e falar assim, está aqui, é gratidão, não é porque precisa, é você levar, você ir lá comprar uma roupa, comprar um sapato, talvez você nunca fez, não faz, às vezes eu olho e fico perguntando, esse dia eu perguntei para a mãe, e falei assim, hoje é um dia especial, o que seu filho trouxe? Nada, queridos,
Será que ele não tinha condição de comprar um chocolate, fazer um bilhetinho? Um chocolate? Será que ele não tinha condição? Chegava, mãe, eu não tenho nada para fazer, não tenho condição, mas eu não posso limpar a sua casa? Simples, pessoal. Talvez os melhores presentes da nossa vida, não é você ir lá e comprar. Deixa eu só falar algo para vocês aqui, eu já vou terminar aqui, Lu, você me ajuda? Eu lembro que, deixa eu falar para vocês, quantos acham ovo de Páscoa caro aqui? Eu acho um absurdo, pessoal. Quantos acham caro? Eu acho um absurdo. Um tempo atrás, o meu sobrinho falou assim, Titi, eu quero um Kinder Ovo. Eu fui comprar um Kinder Ovo para eles, um chocolate. Eu vou citar mesmo, porque é caro mesmo, pode gravar, porque é caro mesmo. Pronto. E a hora que eu fui comprar, pessoal, perguntei, eu não lembro mais, R$150, eu falei assim, deixa eu perguntar, dentro desse Kinder Ovo veio um Corsa com o IPVA pago? Deve vir, né, porque só pode. Eu acho um absurdo, pessoal, vocês não acham absurdo, não? Aqui dentro, eu falei assim, pensei assim, deve vir um Corsa com IPVA pago, só pode. Né? Não sei se vai derrubar a live aí, mas deixa eu derrubar. Mas que é caro, eu acho absurdo. Alguém tem coragem de pagar num Kinder Ovo aí, R$200, R$30? Surpresa, o boleto para você pagar, só pode, né? Só pode ser a surpresa, é a conta, a dívida, para você pagar depois. E ele falou, Titi, eu quero. Eu falei assim, eu cheguei e falei assim, o Titi não vai te dar isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Vou falar um negócio. Sabe por quê, querido? Nós precisamos valorizar o suor do nosso rosto. Aí eu fui comprar, né? Fui comprar um chocolate ali e tal, um ovo para a Bruna. A hora que eu cheguei lá, eu achei um absurdo, pessoal. Deixa eu falar para vocês, eu acho um absurdo. Não é que ela não merece, ela merece até mais. Mas que lá não. Já basta o coelhão aqui. Deixa eu falar um negócio. Se estivesse gravando, eu ia completar a frase, mas não pode. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. E eu fui lá. Não vou falar, não. Não, aí derruba a live. Mas deixa eu só falar um negócio. Todo mundo já me olhando, já pensando qual que é complementar a frase, né? Aí, sabe o que eu fiz? Fui lá, comprei um saquinho, fui lá, busquei umas trufas, chocolate e tal, coloquei, fiz um monte de cartão, não sei o que. A hora que eu olhei, querido, isso é o mais caro do que o chocolate. Mas a hora que ela olhou, ela falou assim, nossa, ela viu que eu tive o trabalho de ir lá comprar o saquinho, ir lá escrever o bilhete, ir lá fazer isso. Então não é o problema, não é o preço, é aquilo que você faz. Então, queridos, outra coisa, o compromisso, quando você tem compromisso com a igreja. Sabe, às vezes as pessoas hoje não têm mais compromisso com a igreja, queridos. Compromisso, sabe, as pessoas não têm mais compromisso. Parece que virou, né? Ah, se me desagradar, vou para outro lugar, né? As pessoas... Sabe uma coisa que eu fico muito triste, queridos? Eu fico muito triste. São pessoas que não valorizam aquilo que aconteceu na vida. Eu gosto muito de contar isso. Conta uma história de um pessoal que chegou numa ilha, né? E quando chegou lá na ilha, tinha 3 tendas na ilha. E o camarada morava sozinho na ilha. Ele chegou lá na ilha. Aí chegaram para ele e falaram assim, aquela barraca ali é o que? Ele falou assim, é minha casa. E aquela outra barraca? É minha igreja. E aquela outra barraca? É a igreja que eu saí. Isso porque ele morava sozinho na ilha. Então tem gente que é mais ou menos assim. As pessoas são mais ou menos dessa forma, queridos. As pessoas são muito ingratas. Eu acho que a pior coisa que existe na vida do ser humano é a ingratidão. Eu acho que a pior coisa, uma das piores coisas para mim é você encontrar uma pessoa ingrata. Você olha, as pessoas vieram e tal, a hora que você não tem mais nada para oferecer para elas, deixa eu ir para outra barraca. Pessoas, sabe por que quem faz isso para mim? É o Elton que está falando, Elton Marlos, né? Não é eu, Shaddai, que está falando. É pessoa mau caráter.
Porque na hora que não tiver mais, uma pessoa que não tem caráter que faz isso. Ah, deixa eu ver o que tem para oferecer, deixa eu ver o que tem ali para oferecer, deixa eu ver. Queridos, eu acho que a maior virtude do ser humano, é a gratidão. É você ser grato no coração e saber agradecer as pessoas. Queridos, pode fazer sol, fazer chuva. Sabe quanto tempo que eu estou aqui, queridos? Eu estou aqui nesse lugar. Eu estou aqui já tem 27 anos. 27 anos. Eu vou permanecer, eu quero chegar para os meus filhos e falar assim, ó, papai, para os meus netos, porque eu fui constante. Eu não estou falando de pessoas que teve algumas circunstâncias na vida que teve que mudar, não é isso. Tem momentos na vida que tem que mudar mesmo. Não vou entrar em detalhes, mas sabe, queridos, vamos ser constantes. Às vezes a gente chega, né, na quinta-feira, né, Júnior? Na quinta, não é? Na quinta. Às vezes o pessoal olha para mim assim, e fala assim, nossa, é tão difícil. Lá na cela, às vezes alguém, tal, lanche. Nada. Semana que vem eu vou estar em Sorocaba, 2 minutos, não foi, Júnior? Fulano vai trazer lanche, Beltrano, tá, pronto, resolveu. Pronto. Acabou, pronto. Eu não entendo. Sabe assim? Tudo é muito simples, queridos, tudo é muito simples. Compromisso, sabe o que é compromisso, queridos? Olha só, quinta-feira, terça-feira eu não vou estar no ponto de pregação, mas eu já deixei tudo lá na casa da Júlia, que ela mora quase de frente. Eu já levei a caixa de som, eu já levei os banquinhos, eu já deixei pronto o lanche, já está tudo pronto. Sabe o que é isso? Compromisso. Já tem quem vai pregar, já está tudo certinho, queridos. É funcionar. E às vezes eu não entendo qual que é o problema das pessoas de não terem compromisso. Às vezes eu olho e falo assim, gente, eu estou doido, o meu cabelo está balançando. Qual que é o problema, né? Ter compromisso. Vamos lá, o próximo para mim. Acho que está acabando aí. Amor, esse é meu filho amado. Sabe aquele, quando a gente faz com amor, sabe o que é amor? Quando você faz com amor, queridos, para mim, não importa se aqui tem 5, 10, 20 pessoas, para mim, se tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, para mim não importa, eu vou pregar na mesma intensidade. Eu contei aqui, eu acho que 2 semanas, eu fui no congresso agora de pastores, há 1 mês atrás, e aí eles viraram para mim e falaram assim, Altinho, você prega? Eu falei, prego. Você prega? Eu falei, prego. Aí faltando um dia, né? Nós estávamos lá à noite, a Bruna falou assim, quem vai pregar amanhã? Eu falei assim, eu. Ela falou assim, você que vai pregar? Eu falei, é. Mas não entendi muito a pergunta dela, eu falei assim, eu sei que vai pregar. Aí que eu fui cair a ficha, só tinha pastor, queridos. Tinha 180, 190 pastores. Aí eu falei assim, gente. Aí eu pensei, gente, está lá o Danilo sentado, o Edmilson, pastor Ari, pastor Humberto, pastor Silvio. Eu pensei assim, gente, será que eu sou doido? Falaram assim para mim, assim, 2 semanas, você prega? Eu falei, prego. Eu fui pregar, queridos. Preguei. E aí a Bruna olhou para mim e falou assim, você vai pregar? Eu falei, vou. Sentei e falei assim, vamos embora. Sabe, queridos, quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, foi para essa hora que me chamaram. Aqui eu estava falando com a Giovana, acho que a Giovana não está aqui, o pastor Mauro me ligou, segunda-feira eu vou fazer um curso, liderança de jovens, tem pastor da Guatemala, pastor da Coreia, pastor das ilhas não sei o que, né? E aí falaram assim, Altinho, você tem que fazer um vídeo, fazer uma apresentação. Falei, que dia? Falou, na segunda-feira. Aí eu falei assim, Giovana, preciso de você, eu tenho que fazer um vídeo. Ela falou assim, você vai fazer? Eu falei, vou. Queridos, sabe uma das coisas que Deus coloca em nós? É ousadia, amém? É ousadia, naquilo que Deus, assim, vai lá e mostra, vamos lá, vamos fazer. Quer ver outra coisa? Amor, né? Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. O próximo, para nós terminarmos agora, nós já vamos orar. Tem mais um aí? E por último, quando Jesus voltar, a Bíblia fala assim que as portas estarão abertas, lá em Apocalipse,
Em João 51 fala que os céus se abriram. Mas coloca por último para mim, para refletir e praticar. Coloca o último. Tem mais um. E se coloca de pé. Para quem serve a Deus, os céus nunca está fechado. Amém? Em Apocalipse 3:8 diz assim, ó. Apocalipse 3:8. A palavra de Deus diz assim para mim e para você. Olha só que tremendo, queridos. Apocalipse 3:8. Sei de tudo que você faz, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Abri uma porta nos céus. Levanta as tuas mãos aos céus comigo para nós orarmos agora. Levanta as tuas mãos. Talvez você precise de uma porta aberta. Talvez você precise de uma resposta do Senhor nesses dias. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos ao céu. Que o Espírito Santo, Ele venha sobre nós de uma forma sobrenatural. Pai, nós precisamos de portas abertas. Portas abertas. Que a Tua palavra venha sobre nós nesses dias. Que a Tua palavra venha sobre nós. Que o Senhor fale ao nosso coração nesses dias. Abra o céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você pode dizer ao Senhor nessa hora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aleluia. Você pode dizer ao Senhor, querido: Tu és bem-vindo aqui. Em nosso coração, toma direção. Diga ao Senhor: Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Diga a Ele: Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Glória a Deus. Você pode levantar a tua voz, querido. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor abençoe e guarde cada pessoa que está aqui nessa noite, cada pessoa que está assistindo essa palavra. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Queridos, amanhã nós temos cultos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Que os céus sejam abertos sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você volte para casa debaixo da bênção.